Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Mateus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 24. E a palavra de Deus diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando para estudarmos a tua palavra. O Senhor sabe que nós precisamos ouvir a tua voz, e nesta noite nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine para nos fazer entender a tua palavra, e dessa forma o nosso coração será edificado na tua presença. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja, com
com a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto de Mateus 11, ele é o final de todo o discurso de Jesus. E você observa isso no versículo 1. Tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos. Então, esse texto, o capítulo 11, ele começa uma nova etapa no ministério de Jesus. O contexto é o seguinte: Jesus tinha começado a pregar o evangelho e João fora preso, João Batista. E por que João Batista foi preso? Os irmãos vão se lembrar de que o rei Herodes tinha tomado a mulher do irmão. Ele se casou com a mulher do seu irmão. O irmão estava vivo, mas ele gostou dela e falou: eu quero ela para mim. Então foi lá, tomou a mulher do irmão e passou a conviver maritalmente com a sua cunhada. E João Batista era profeta. E ele disse: esse rei, esse que governa sobre nós, é um depravado. Porque o profeta, ele tem essa função de confrontar os pecados. Nós às vezes gostamos muito de uma profecia, né? O crente moderno, o evangélico moderno, ele gosta de profecia. Brilha o olho quando alguém fala para ele: eu tenho uma profecia para você. Mas a profecia bíblica verdadeira, ela sempre é um confronto para o nosso pecado. Às vezes a profecia nos conforta, quando você está passando por alguma luta, quando você está enfrentando um dilema da vida, o Senhor manda uma palavra profética para te consolar. Mas antes de mais nada, é importante esclarecer que o que é profecia? A profecia nada mais é do que a pregação da palavra de Deus. O que está acontecendo agora nesse momento? Um ato profético. Ó que moderno isso, né? Aos olhos do evangelho. Aqui nesse momento está acontecendo um ato profético. Por quê? A palavra está sendo pregada. Então profecia é a pregação da palavra de Deus. Vamos falar juntos o que é profecia então? A pregação da palavra de Deus. Porque o que a gente vê por aí? Muita gente adivinhando o futuro, ou querendo falar alguma coisa do futuro para as pessoas, dizendo que isso é uma profecia. Eu tenho uma profecia para você: em menos de um ano você vai se casar. E a pessoa que está lá querendo se casar recebe essa profecia. Eu recebo. Eu vejo você prosperando, eu recebo essa profecia. Isso aí, meus irmãos, nada mais é do que o interesse que a pessoa tem que o outro realize algum sonho. E você pode falar assim: eu quero que aconteça isso com você, é o meu desejo que aconteça, que você se case, que você prospere, que você tenha um filho, mas não fale que é profecia, porque profecia sempre é pregação da palavra de Deus. E João Batista confrontou o pecado do seu governante. Eu imagino João Batista no Brasil. Já imaginou João Batista aqui no nosso país? O estrago que ele faria? Ele seria preso. Porque o que está acontecendo no país, infelizmente, é isso. Quando alguém confronta o erro, o pecado dos governantes, essa pessoa recebe uma punição. Não foi diferente com João. João Batista foi preso. E ele estava no cárcere, e ele ouviu falar o que Jesus estava fazendo. Veja aí o versículo 2. Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João Batista batizou Jesus. João Batista viu o céu aberto, uma pomba como o Espírito Santo descendo sobre Jesus na hora do seu batismo. E João Batista ouviu a voz de Deus: este é meu filho amado que me dá muito prazer. Mas aí as coisas mudaram na vida de João. Ele foi preso. Ele foi colocado numa masmorra na cidade de Maquerós, perto do Mar Morto. E sabe o que aconteceu com João? Ele começou a ficar com dúvidas. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Quando a dúvida assalta o coração do crente. Você crê em Cristo? E nós falamos, pela fé,
Nós lemos os textos, que pela fé o universo foi criado, vivemos pela fé, passamos pelas lutas pela fé, mas de vez em quando você tem dúvidas, principalmente quando as tuas orações não estão sendo respondidas, ou pelo menos não estão sendo respondidas da maneira com que você gostaria. Aí então nós ficamos em dúvida, quando seu marido não se converte, quando seu filho está rebelde, quando o seu emprego, quando o seu salário é diminuído no emprego, quando você perde o emprego, quando a casa queima, quando você perde oportunidade de trabalho, e você diz: o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha fé? Eu sou filho de Deus. Então, esta mensagem de hoje é para você que ainda tem dúvidas, é para você que de vez em quando tem dúvidas a respeito do Senhor, a respeito do Evangelho, a respeito da palavra, porque João Batista teve, o grande profeta. Esse profeta aqui é o maior de todos os profetas, porque João Batista termina um período do Velho Testamento. João Batista é o último profeta do Velho Testamento, porque a partir dele, Jesus começa o seu ministério. Veja aí o versículo de número 13, como ele é importante, porque os profetas e a lei profetizaram até João. João fala, o evangelista João fala que a lei e os profetas vigoraram até João. Olha como isso é importante. A lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, as regras cerimoniais, de não comer algumas comidas, de não fazer algumas coisas em determinados dias, tudo isso terminou em João. O texto diz que todo o Antigo Testamento termina nele, porque ele é o maior profeta. Mas o maior profeta teve dúvidas. Imagine eu e você. Se João teve dúvidas, imagine o nosso coração, quando você tem lutas familiares, dramas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de economia, problemas políticos, e aí nós vivemos rodeados de problemas, e você poderia fazer uma lista de problemas que você enfrenta. E aí, como fica a tua fé? É sobre isso que nós vamos tratar hoje, lutando contra as dúvidas. E talvez você está aqui e ainda você tenha alguma dúvida, porque talvez você fale assim: será que é tudo verdade isso mesmo? Será que é verdade o Evangelho? Deus é verdadeiro? Será que o céu é de verdade? Será que existe esse negócio de inferno mesmo? E você tem dúvida no seu coração? Deus te trouxe aqui para que você tire essas dúvidas e comece a caminhar com Cristo hoje. A primeira coisa, e nós vamos fazer algumas perguntas retóricas e vamos tentar responder nesse texto: como conciliar o poder de Jesus com as dores? Como que você concilia o amor de Jesus com as dores que você enfrenta? Esse é o primeiro momento aqui do texto, porque Jesus está curando os enfermos, Jesus liberta endemoniados, ressuscita mortos, mas aonde está Jesus quando o profeta que veio preparar o seu caminho, o arauto do rei, é preso? Por que Jesus não foi na prisão, derreteu as grades da prisão de Maquerós e tirou João de lá? Como em outra ocasião, Pedro estava preso, rodeado de 16 soldados, e o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. Porque Jesus podia fazer essa libertação. Por que então que ele não fez essa libertação na vida de Pedro, de Jesus? Por que Jesus não fez a libertação na vida de João? O que aconteceu nesse processo? Então, como conciliar o poder, o amor de Jesus com as angústias que nós sofremos? Como que você concilia o poder de Jesus com a inversão dos valores da sociedade? Herodes está no trono, comendo do bom e do melhor no palácio, recebendo os impostos do povo, e Herodes era espalhafatoso. Ele fez uma piscina de mármore branco, ele comia comidas importadas, ele exigia imposto do povo para ter a melhor comida, a melhor carne. Herodes comia fazão todos os dias. Eu nunca comi fazão, talvez você comeu já, no seu gosto que tem. Mas a gente vive um contexto parecido, onde os nossos líderes, autoridades, comem lagosta, e nós estamos aqui. Bom, você sabe como que a gente está.
Então, como que você concilia esses valores, essa inversão de valores? Como conciliar que uma mulher adúltera está assentada ao lado de um rei bêbado, quando o maior profeta da história, o maior homem que pisou nessa história, está preso numa cadeia do império? É a nossa luta. Então você está na igreja, você é fiel ao Senhor, você tem fé. É como você concilia essas lutas? Eu quero dizer a primeira ideia para você: fique em paz, porque o povo de Deus sempre vai sofrer neste mundo. Nunca a igreja passou por este mundo sem sofrimento, porque nós estamos do outro lado. E quando você crê em Cristo, você sai do sistema do mundo e você começa a caminhar no outro sistema. A Bíblia diz que nós estamos completando os sofrimentos de Cristo. Veja só, Cristo se encarnou, sofreu na cruz, e agora a igreja, que é o seu corpo, está sofrendo aqui. Porque nós estamos completando os sofrimentos de Cristo. Porque é no meio desses sofrimentos que nós salvamos a nossa alma. Veja só, se Deus deixasse neste mundo nós vivermos prazeres constantes, todo o dinheiro que você quisesse você teria, toda a comida que você quisesse você comeria, sem engordar, o que é melhor ainda, todo lugar que você desejasse ir, você fosse fazer uma viagem. Se fosse assim, o nosso coração se encheria de orgulho, e nós seríamos arrogantes, e nós não íamos querer ir para o céu, porque tudo que nós já desejávamos, nós já tínhamos alcançado. Então Deus manda o sofrimento, permite o sofrimento, para que você queira algo melhor, e esse algo melhor é o céu, quando Cristo voltar. Então, como você concilia o poder de Jesus com as suas dores? Jesus está sofrendo conosco, porque a Bíblia diz que quando uma parte do corpo de Cristo sofre, Ele também sofre lá no céu, porque Ele é o cabeça da igreja, e nós somos membros, e quando um membro sente dor, a cabeça sente. Se Cristo é o teu cabeça, todo o sofrimento que você tem, que você enfrenta, é sentido pelo teu Senhor. Então não há dúvida, não há conflito entre o poder de Jesus e os sofrimentos da igreja. Quando você vê, por exemplo, Pedro, Tiago, todos os apóstolos, homens de Deus, o que aconteceu com eles? Eles foram perseguidos, e eles morreram, de mortes injuriosas, de mortes violentas. Alguns foram cerrados pelo meio, outros foram fritos em óleo, outros foram despedaçados por 4 cavalos, eles amarravam os braços, um cavalo em cada braço, em cada perna, e espantavam por rumos diferentes, e a pessoa era dilacerada, a pessoa era desmembrada, viva. Alguns foram cerrados pelo meio, era prática comum, colocar 2 pranchas de madeira, e serrar a pessoa viva no meio. Então como você concilia esses sofrimentos todos? Porque do mesmo jeito que o meu Senhor sofreu, às vezes eu vou passar por sofrimento aqui neste mundo, vou enfrentar dores, vou enfrentar injustiça, vou enfrentar tribulações, mas eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Amém, meus irmãos? Então a primeira pergunta foi respondida: como conciliar o poder de Jesus com as dores? É porque eu ainda continuo neste mundo, ainda não estou no céu, e quando eu chegar no céu, eu vou falar como Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação passada na terra não pode se comparar com essa glória que nós estamos vivendo aqui. Quando o Senhor voltar, você vai esquecer nos primeiros 5 minutos toda dor, todo sofrimento que você passou aqui. Mas há uma segunda verdade no texto: como conciliar o silêncio de Jesus diante das nossas lutas? É uma continuação da pergunta. Então por que Jesus não se pronunciou em defesa de João? Por que ele não fez um discurso desbancando a prepotência de Herodes? Por que ele não assumiu o lugar de João? Por que Jesus não foi apresentar-se como advogado de João Batista? Porque Jesus não é advogado? A Bíblia diz que ele é. Chegou eu, venho aqui defender meu cliente. João Batista tem todo o direito de se expressar, livre expressão.
e Jesus não faz nada. Jesus se cala. Não é fácil conviver com o silêncio de Jesus na hora da aflição. João esperou libertação, mas o que ele recebeu? Uma cabeça cortada, uma espada passando pela sua cabeça, decapitando-o, porque o Senhor ficou em silêncio. E às vezes Jesus vai ficar em silêncio em relação ao nosso problema. Não significa que Ele não sabe o que está acontecendo, não significa que Ele está te desprezando, é que esse silêncio faz parte do processo. O Senhor tinha preparado para João algo melhor, e ele foi libertado quando a espada arrancou a sua cabeça. Quando aquela espada afiada cortou a sua cabeça, João foi libertado de todos os seus sofrimentos. O problema é que nós somos muito apegados a essa terra. Nós somos terrenos. Nós queremos ter raízes aqui. Se eu perguntasse para você qual o teu sonho, algumas pessoas diriam: eu não quero envelhecer, não quero morrer. Seu pai, seu avô pode estar com 98, 99 anos, e você ainda pede: Senhor, cura o vovô, cura o meu pai. E o corpo dele já não tem condições de continuar nessa terra, mas nós somos apegados aqui. Nós temos dificuldade de projetar o que nós vamos ser no céu. E às vezes o silêncio de Jesus é para falar: meu filho, eu tenho algo melhor para você, e não vou te dar o que você pede. A doença chega, e você ora, e não é curado. Jesus ficou em silêncio, porque Ele queria te levar para casa, por meio daquela doença. São nesses momentos, que nós nos aproximamos do Senhor. Então quando você ora, e o Senhor não responde nada, Ele está respondendo. Porque o silêncio de Jesus é uma resposta poderosa. Você pode falar essa frase? O silêncio de Jesus é uma resposta poderosa. Quando ele não faz nada, ou pelo menos quando Ele não fala nada, você não vê o céu abrindo, você não vê o anjo descendo, o Senhor está lá, trabalhando, porque Ele tem um plano maior, que nós não entendemos naquele momento. João Batista não foi libertado, naquele momento. E o que aconteceria se João Batista fosse libertado? Ele ia voltar para o deserto, e ele não tinha mais nada para fazer ali, porque ele veio preparar o caminho de Jesus. Jesus começou o ministério, João Batista não tinha mais sentido permanecer aqui, e ele vai para casa. Da mesma forma, o Senhor tem um propósito para você, e quando Ele cumprir o propósito para você, você vai para casa, e Ele vai te mostrar isso. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, passou aqui na nossa igreja, nossa irmã Natália. Natália é mãe do nosso irmão Josias, e ela tinha uma doença crônica, e o médico tinha avisado. Quando descobriu a doença, o médico falou: você vai viver 2 anos. E ela viveu 17. E ela disse o seguinte: eu sabia que eu não ia morrer naqueles momentos, porque Deus sempre me dava um propósito. Então no primeiro ano ela diz, Deus deu um propósito, eu vou lembrar algumas coisas aqui, não na ordem necessariamente, mas Ele disse: você vai visitar sua irmã num outro estado. Então naquele ano eu não morri, porque Deus queria que eu fosse visitar, Ele colocou um desejo no meu coração para visitar minha irmã. No outro tempo eu fui fazer uma outra coisa, então eu fui fazendo, todo ano Deus colocava um propósito no meu coração. Mas esse ano, no último ano, eu já estava bem doente, Deus não colocou mais nada no meu coração. Por isso eu sei que eu vou para casa. É quando Deus ficou em silêncio, quando Jesus não falou nada. Então o que aconteceu? O Senhor estava falando: o teu negócio agora é comigo, e você vai vir para casa. A doença tomou conta, e ela foi levada para a casa do Pai. Então o silêncio de Jesus é uma resposta, é libertador para nós. Então João foi preso, Jesus não foi lá defendê-lo, Jesus não moveu céus e terra. Ele poderia fazer isso, porque quando Paulo e Silas estavam presos, Deus mandou um terremoto e o libertou.
Pedro foi libertado pelo anjo, e João aqui ficou preso e foi morto, porque Deus tinha outros planos para ele. Como concilia o silêncio de Jesus nas suas lutas? No silêncio dele, ele já está dando uma resposta para você. Continue confiando, não brigue com ele, não questione a sabedoria e a soberania do Senhor. Mas há uma terceira situação nesse texto: como conciliar o predomínio da injustiça, se Jesus é o rei da justiça, o justo juiz? João anunciou que o Messias traria juízo. Uma das palavras de João, está lá no Evangelho, é a seguinte: ele disse: o machado já está posto na raiz das árvores. Se fosse numa linguagem de hoje, estaria lá, a motosserra já está ligada, já está afiada a corrente, e vai cortar a árvore. Toda árvore que não produzir frutos será cortada. João anunciou que o Messias viria para trazer justiça, que o Messias ia recolher a palha, ia queimar a palha, ia colher os frutos. Então João esperou que Jesus viesse para exercer juízo, para exercer a espada com vingança, para que os anjos viessem para expulsar os romanos. Mas o que João escuta? É que o Messias veio. E olha o que ele escutou no cárcere: um Jesus praticando misericórdia. Cadê o Jesus da justiça? Ele está curando doentes. Cadê o Jesus da espada? Ele está restaurando leprosos. Cadê o Jesus que vem expulsar os inimigos? Ele está pregando o evangelho da paz. Aí João falou assim: tem alguma coisa errada. Eu falei que ele viria com justiça, mas agora ele está fazendo atos de misericórdia. E aí nós não entendemos algumas coisas, meus irmãos. Aí você olha para o teu lado agora, você olha para o contexto que nós vivemos aqui, e você vê injustiça, corrupção, roubo, você vê o predomínio da mentira, e agora a mentira não é mais mentira, são fake news, e agora você pode inventar qualquer coisa, que são narrativas, e é interessante que essa inversão de valores está tomando corpo, e você vê essa injustiça toda e pergunta: onde está o Senhor? Cadê o Rei da Justiça? Cadê aquele que vem para acabar com esse negócio? E a Bíblia diz: sabe por que Jesus não veio com a espada ainda? E ele vai vir. Apocalipse diz que ele vem montado num cavalo branco e com uma espada na mão para exercer juízo. Mas por que ele não veio ainda? Pedro responde: porque ele quer que as pessoas sejam salvas. Amém, meus irmãos? Ele dá tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então, quando você começar a questionar por que Jesus não age, é porque ele é misericordioso. Você já imaginou se Jesus pesasse a mão cada vez que nós pecamos? Cada vez que você pecasse, Jesus te castigasse, você não estaria aqui hoje. Só pelos pecados dessa semana, você já estaria aniquilado. Mas o que nós cantamos aqui? Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Deus é bom. É por isso que ele não pesou a mão ainda. É por isso que ele deixa você se arrepender. É por isso que ele está dando tempo para você se arrepender, assumir um compromisso com ele, porque se ele voltar amanhã, e você não tiver crido nele, não tiver assumido sua fé publicamente, você não entrará no reino dos céus, e eu não quero isso para você, em nome de Jesus. Então, como conciliar o predomínio da injustiça, quando Jesus é o rei da justiça? Meus irmãos, o Senhor está acumulando. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, que na mão de Deus tem um cálice, e esse cálice está se enchendo dos pecados das pessoas, e no dia que esse cálice transbordar, esse cálice será derramado sobre a terra, e aí o Senhor virá com justiça. Até lá, Ele quer salvar todo pecador, Ele quer dar tempo de arrependimento. Mas agora eu quero mudar um pouco a ideia,
E a partir dessa quarta ideia do texto, como que Jesus lida com a sua dúvida? Veja que às vezes você tem problema, você tem fé. Você é um homem de fé, uma mulher de fé, mas às vezes você enfrenta lutas, enfrenta dores, parece que Jesus fica em silêncio e parece que a injustiça domina a tua volta. Sabe o que Jesus faz para lidar com o teu coração duvidoso? Jesus não fica zangado diante das nossas dúvidas. Deus não fica bravo quando você questiona: por que, Senhor? O que está acontecendo? Por que o Senhor não age? Jesus não livra João da prisão, e aquele que andou sobre as águas, ele podia mudar o pensamento de Herodes, ele podia ferir de cegueira os soldados, aquele que expulsou demônios, podia abrir as portas da prisão, libertar João, mas Jesus não fez nada disso, nenhum plano de batalha, nenhuma estratégia militar, nada, nenhum grupo de salvamento, apenas uma mensagem. Chegaram os discípulos e perguntaram: és tu aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? O Senhor é o Messias? Porque o Messias viria para ser justo, e o Senhor está curando enfermos, curando leprosos, ressuscitando mortos, pregando o evangelho do reino. É o Senhor mesmo? E Jesus responde, sabe como ele responde? Versículo de número 4: vão e digam para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe o que Jesus faz? Em vez de Jesus responder aos discípulos de João com palavras: não, eu sou o Messias, pode acreditar, ele fala com obras, porque Jesus tem obra. Jesus não é só um Jesus de palavras, ele é um Jesus que tem conteúdo, que tem obras. Ele cura as moléstias das pessoas, os flagelos, expulsa espíritos malignos, dá vista aos cegos. As obras evidenciadas por Jesus, elas não são de juízo, mas são de misericórdia. Jesus então diz para os mensageiros falarem para João Batista o que eles estavam vendo e ouvindo, como nós lemos aqui no versículo 5. Talvez João quisesse ouvir: meus exércitos já estão reunidos, os anjos já estão convocados, esse governo corrupto vai cair. Mas Jesus, ele diz: a misericórdia de Deus chegou aqui. Jesus, ele lida com o coração duvidoso. Sabe o que, meus irmãos? Sabe como que ele lida com esse coração duvidoso? Ele começa a elogiar João. Quando você está na dúvida, sabe o que Jesus fala para você? Ele senta do seu lado e ele fala assim: senta aqui que nós vamos lembrar de algumas coisas importantes. A primeira coisa: você é uma pessoa que não se dobra diante das lutas. Olha o versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. O que vocês viram? Um profeta? Muito mais do que um profeta. Então aqui Jesus diz: esse homem, João Batista, é alguém que não é um caniço agitado pelo vento. Caniço agitado pelo vento é alguém que é levado pelo vento de cá, o vento sopra para cá, ele vai para cá. O vento sopra para cá, esse caniço vai para lá. O vento leva esse caniço para a direção que ele está soprando. E ele diz: João Batista não é um caniço agitado pelo vento. E ele diz a mesma coisa para você. Você está na dúvida, mas você é firme. Você não é levado pelo vento. Você é guiado pela palavra. E isso é firmeza. Então Jesus, quando você está na dúvida, ele fala: meu filho, você é guiado pela palavra. Você não vai pelo vento, porque uma pessoa guiada pelo vento é aquela que ela é guiada pelas circunstâncias. E as circunstâncias, elas são muito mutáveis. Hoje está bom, mas amanhã não está. Hoje tudo está bem na sua casa, mas amanhã pode acontecer uma situação que vai colocar as coisas de pernas para o ar. Você pode descobrir alguma coisa, alguém pode fazer uma besteira dentro de casa,
os filhos, marido, a esposa. Mas você continua firme, porque você não é um caniço agitado pelo vento. Amém, meus irmãos? Você é firme na palavra. Então Jesus trata o coração duvidoso dizendo assim: ei, pare de ter dúvida, você é firme na minha palavra. Você não é um caniço agitado pelo vento. Você também não se dobra diante das seduções do poder. João Batista, ele não vestia roupas finas. João Batista vestia peles de camelo, peles de animal, como Elias. Ele não vestia as melhores roupas que os reis usavam, porque ele não foi seduzido pelo poder. E Jesus fala a mesma coisa para você. Está em dúvida? Você é firme, você não é guiado pelos ventos, e você não é seduzido pelo poder. Quando você vê os juízes da nossa Suprema Corte comendo lagosta, você fala: deixa que comam, eu tenho muito mais com o Senhor. Porque quando você reclama da lagosta que eles comem, no fundo você tem uma inveja, porque você queria comer também. No fundo nós queríamos ter as mesmas regalias do poder, e isso é provado, porque quando alguém chega no poder, ele se acostuma com aquelas mordomias. É interessante que uma pessoa começa a pregar: não, nós precisamos acabar com as regalias. Lembra do caçador de Marajás, lá nos anos 90? O que que deu? Ele se tornou um, ele entrou no sistema. João Batista não. Ele continuou firme, porque ele não é um caniço agitado pelo vento, e ele não se dobrou às seduções do poder. Ele também foi um homem preparado para uma grande obra. Jesus fala: ele é o meu mensageiro, que veio preparar o meu caminho diante de mim. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Não há nenhum outro homem como João Batista. É o Senhor que enaltece João, quando ele está na dúvida. E ele diz a mesma coisa para você: meu filho, você é especial. Eu não quero que você se orgulhe de quem você é, mas eu quero que você saiba o que Jesus já fez por você. E isso vai animar teu coração, porque Jesus já morreu na cruz e perdoou seus pecados. Basta você crer. Jesus já preparou um lugar na glória. Ele falou: não se turbe o coração, não entre em turbulência o coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu já preparei um lugar para vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está preparando algo melhor para a igreja. Então, você está sendo preparado para algo grandioso, porque você é especial aos olhos do Senhor. Você foi amado pelo Senhor. Quando Jesus foi preso, o evangelista João fala: e ele, amando os seus, amou-os até o fim. Ele não desistiu de te amar. Ele foi para a cruz por amor. Ele falou: vou continuar, vale a pena morrer por eles, vale a pena morrer por vocês. E ele continuou amando, amando até o final, porque ele não desistiu de socorrer, de salvar, de resgatar a sua igreja. Então, João Batista aqui, ele é tratado na sua dúvida, com uma resposta: vejam que a misericórdia chegou. Você não é agitado pelo vento, você não é seduzido pelo poder, você é um filho amado do Senhor. Então Jesus faz a mesma coisa conosco. Ele fala: continue firme, não se dobre diante dos ventos, não se dobre diante das seduções do poder. Eu sou teu Pai, e eu tenho algo melhor preparado para você. Continue crendo. E João Batista fica lá, é morto. E aí depois disso Jesus não fala mais de João Batista, mas ele conclui aqui dizendo que essa geração, aquela geração, era uma geração difícil de agradar. Todo mundo conhece alguém difícil de agradar. Uma pessoa difícil de agradar é quando você faz uma comida para ele, ele come e fala assim: tá boa, mas eu já comi melhores. Aí dá vontade de você pegar: então me devolve aqui. Você faz qualquer coisa para ele, ele fala assim: tá bom, mas pode melhorar. É uma pessoa difícil de agradar. A criança pinta o desenho e fala: nossa,
Você podia melhorar mais. E ele é exigente o tempo todo. E essa geração aqui de Jesus, da época de Jesus, e a nossa também, é uma geração difícil de agradar. Olha só, versículo de número 16. A quem eu compararei essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós cantamos lamentações e vocês não choraram. Porque João Batista veio, pregando, confrontando. Sabe o que eles falaram de João Batista? Ah, esse homem que fica no deserto, vestindo roupa de pele, comendo gafanhoto e mel silvestre, é um endemoniado. Esse profeta é um endemoniado. Falaram isso de João Batista. Aí veio Jesus. Jesus comia, vestia roupa boa. Jesus tinha uma equipe de mulheres que cuidavam das roupas dele. E o que eles falaram? Isso aí não é filho de Deus coisa nenhuma. Isso aí é um amigo de pecadores. Isso aí é um comilão. É um beberrão. Quer dizer, João Batista não agradou, Jesus não agradou. E a nossa geração não é a mesma coisa? Igualzinho. Porque nada agrada a geração mimada atual. Eles querem milagres, eles querem bênção, prosperidade, eles querem que o problema seja resolvido agora. Faz uma pesquisa para você ver em igrejas. Dá uma olhada no que está sendo pregado aí. Existe uma característica da modernidade que ela é muito interessante. Sabe qual é a característica mais marcante da modernidade? Jogar a culpa em alguém. Você vai no psicólogo, talvez você já foi no psicólogo. O psicólogo vai ouvir tua história, Sabe o que ele vai falar? Se tem algum psicólogo aqui, não me entenda mal. E eu também não estou falando que você não deva ir ao psicólogo, mas vá com os olhos, com os ouvidos bem abertos. Vá atento, porque ele vai falar: ó, você é assim por causa da sua mãe. Você é assim por causa do abuso que você sofreu. Você é assim porque você sofreu bullying na escola. Então eles jogam a culpa sempre em alguém. Não é assim que as coisas funcionam? A culpa não é tua. O problema está nele. Aí você vai no psicólogo porque você está com problema no casamento. Vai falar assim: ó, o problema não é você, você é uma pessoa ótima. É ele o problema. É ela o problema. Abre o olho. Então a culpa sempre é do outro. Aí essa pessoa foi no psicólogo durante a semana e veio para a igreja no domingo. Aí no domingo, o que se prega para ele? A culpa não é tua. Seu casamento estragou porque um demônio entrou lá. A sua empresa faliu, um demônio entrou lá. E a culpa de tudo, de todas as coisas, de toda a tragédia é o diabo. Quando na verdade, às vezes o problema sou eu e a culpa é minha. O casamento não deu certo porque eu não cuidei. A empresa não deu certo porque eu não trabalhei direito. Achei que eu já era um empresário bem sucedido e comecei a gastar demais. Fiz retiradas demais. As coisas não deram certo porque eu errei e a culpa é minha. Mas essa palavra, a culpa é minha, é uma das frases mais difíceis de serem ditas. A culpa sempre é do outro. Então, a nossa geração é uma geração que não assume os erros, que não assume as culpas. E nada agrada essa geração. Mas você é diferente. Você é feliz por ter o Senhor. Você está em paz com o Senhor. E você amaria ouvir João Batista pregando no deserto. Não? Eu queria ouvir João Batista subindo numa pedra com aquela roupa de peles, magro, porque uma pessoa que come gafanhoto e mel silvestre não deve ser muito gordo, magrinho e gritando. Eu queria muito ouvir João Batista. E eu queria muito ouvir Jesus, porque eu amo os dois, porque eu aceitaria a mensagem dos dois, porque os dois trazem a palavra de Deus. Sabe por que eu gosto dos dois? E você também gostaria de ouvir os dois? Porque você foi tocado pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo toca o coração de alguém, essa pessoa deixa de ser mimada. Essa pessoa deixa de culpar o diabo, deixa de culpar os pais, deixa de culpar a sociedade.
Ah, não vou para frente do Brasil porque o Brasil é injusto. Meus irmãos, tem como crescer sim nesse país. Tem como ser uma bênção no seu casamento. Tem como sim. Desde que você entenda e coloque a sua vida diante do Senhor. Então, quando o Espírito Santo toca no coração de uma pessoa, ela deixa de ser mimada e ela é feliz com o seu Senhor. Por último, meus irmãos, Jesus explica a dúvida que leva à rejeição do Evangelho. Sabe qual é o grande problema da dúvida? O grande problema da dúvida é quando você não crê em Jesus. Você pode ter dúvida, mas você deve crer em Jesus. Eu não tenho certeza das coisas, de tudo, mas eu, apesar das dúvidas, eu continuo crendo em Cristo. O diabo quer tirar a nossa fé. O inimigo quer destruir qualquer resquício de fé no seu coração. Saiba isso. E eu preciso levar a minha fé aos pés do Senhor, do jeito que ela está, com todas as minhas dúvidas, e eu preciso dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu creio em Cristo. Eu assumo a minha vida diante do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma dúvida não tratada, ela vai ser o motivo de levar as pessoas para o inferno. Sabe por quê? A pessoa ficou na dúvida e não creu em Cristo. Não assumiu a sua fé em Cristo. Ficou na dúvida e foi mantendo a dúvida e morreu na dúvida. Para onde ela foi? Ela foi condenada. E Jesus fala aqui de cidades. Passou Jesus a increpar. A gente usa a palavra errado, viu? Quando alguém começa a brigar, a gente fala: nossa, a coisa lá encrespou. Primeiro, essa palavra está errada e ela é preconceituosa. Que quem diz que um cabelo crespo é ruim? Quando a coisa fica ruim, o negócio encrespou ali. Não, a palavra é increpar. E traduziram errado, e usam errado. Então Jesus começou a falar mal, começou a ficar bravo com as cidades. Ele increpou, tá? E o que ele increpou? Não encrespou não, mas ele increpou. Ele falou assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque foram feitos muitos milagres lá, e aquelas cidades não creram. Porque se tivessem feito os milagres, sentiram esse dom, cidades piores que foram destruídas, aqueles milagres tivessem sido feitos lá, essas cidades se arrependeriam dos seus pecados. Ai de ti, porque Cafarnaum, veja o versículo 25, tu, Cafarnaum, por que Cafarnaum está sendo increpada por Cristo aqui? Porque ele pregou em Cafarnaum. Jesus fez de Cafarnaum o seu quartel-general. Ele começou seu ministério lá. Foi em Cafarnaum que ele pregou. Ele fez grandes milagres. E o que aconteceu com Cafarnaum? Não creu em Cristo. Eles ficaram na dúvida: é o Messias? Não sei. Será que é o Messias? Não sei. Será que é verdade? Não sei. Não creram. E sabe o que Jesus compara aqui? Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os milagres que aconteceram em você, na sua jurisdição, Sodoma estaria de pé até hoje. Domingo passado eu falei que o pecado da dúvida é pior do que o pecado do homossexualismo. Sabia disso? Porque a dúvida não se entrega a Cristo. A dúvida aparece no coração. Sabe o que você faz com ela? Você precisa tirar essa dúvida. E sabe como você tira as dúvidas do seu coração? Você tira as dúvidas lendo a palavra. Quando a dúvida assaltar você, quando a dúvida começar a tomar conta do seu coração, e você começar a questionar se Deus existe, se o inferno existe, se o céu existe, se é verdade o que a palavra de Deus fala, você volta para a Bíblia e fala assim: eu vou ler isso aqui, e eu não vou parar de ler enquanto a minha dúvida não terminar. Quando você começou a caminhar na igreja, quando você começou a vir para a igreja, você tinha mais dúvidas que hoje. Mas à medida que você foi conhecendo a palavra, foi lendo a Escritura, essas dúvidas foram sendo dissipadas do seu coração. Então eu quero que você aprenda a lutar contra as dúvidas. João Batista lutou, está preso
Prisão naquela época não tinha direitos humanos, não tinha marmita feita por nutricionista, prisão não tinha nada de acessibilidade, era difícil, a pessoa morria lá, se os parentes não fossem levar comida, a pessoa morria, era esquecida na prisão, não tinha recursos para ela sair de lá. Então a dúvida começou a aparecer, igual uma mancha no coração de João. A dúvida apareceu. Sabe o que ele fez? Ele foi até Jesus. Ele mandou, gente, vai lá conversar com ele. Pergunta se é ele mesmo, que eu estou na dúvida. E então ele recebeu uma resposta. Fala para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam. Fala para ele que os mortos ressuscitaram. Fala para ele que os pobres estão ouvindo o evangelho. Fala que eu sou quem eu sou. Então, quando você tiver dúvidas, vá até Jesus, e não saia da presença dele, enquanto essa dúvida persistir no seu coração. E como eu vou até a presença de Jesus? É com oração e com palavra. Agora, se você deixar a dúvida no seu coração, para de ler a Bíblia, para de orar, e começa a manter a dúvida, vai tomando conta, igual uma mancha, uma nódoa, que vai tomando conta de alguma coisa, ela vai tirar você da igreja, e o final da sua história é que você será condenado, porque você teve dúvidas, e não tratou as suas dúvidas. Jesus quer tratar as suas dúvidas, quer tirar a sua dúvida, e talvez alguns aqui ainda tenham dúvidas. Será que eu tenho mesmo que fazer parte dessa igreja? Será mesmo que eu tenho que assumir minha fé? Eu preciso batizar? Será que eu preciso mesmo tomar da ceia? Será que eu tenho que assumir um compromisso? Não estou preparado. Sabe quando você vai estar preparado? Nunca. Venha com as suas dúvidas mesmo. Jesus te recebe e ele diz: vamos tirar essas dúvidas juntos. Isaías fala assim: vamos conversar, vinde, arrazoemos. A palavra arrazoar é: eu vou chamar a atenção de você pela razão. Vamos conversar sobre a verdade, vamos ler a Bíblia. Jesus quer esclarecer todas as dúvidas que pairam sobre o teu coração. Dá o passo de fé, venha a Cristo. Talvez esta é a última mensagem que você vai ouvir. Eu falei isso uma vez num culto que antecedeu a pandemia, e aí a igreja foi fechada, não tinha mais igreja, não tinha mais culto, nós ficamos uns dias sem nos reunirmos, e muita gente ficou desesperada, e alguém lembrou: domingo, o senhor falou na igreja, pode ser o último culto, e se for o último culto, eu não sei o que virá amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã com você, pode ser que amanhã eu não esteja aqui, domingo que vem pode ser que eu não esteja aqui, posso ter sido levado para casa, a casa verdadeira, a casa do Pai, ou você pode ser chamado à presença do Senhor. Como você vai se apresentar diante do Senhor? Não estou dizendo isso que eu quero que você morra, mas eu não tenho controle sobre a tua vida, nem sobre a minha. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, quando eu sair daqui. Então Jesus está dizendo: meu filho, vamos tratar das dúvidas hoje. É hoje o dia de resolver esse negócio, porque você não pode continuar mais um dia na dúvida. Quando você recebe uma notícia, quando você começa a desconfiar de alguma coisa, não sei você, mas eu sou assim, quando eu começo a ficar curioso em relação a alguma coisa, enquanto eu não esclareço, eu não sossego. Esqueça dormir, nem vai para a cama, enquanto eu não descubro o que aconteceu, eu não sossego. Alguém me acompanha nisso? Eu sei que tem alguns aqui. Se alguém me conta uma coisa: pastor, eu tenho um negócio para te contar, uma hora eu preciso conversar com você. Meus irmãos, era melhor não ter falado, ou me falasse agora. Falei: vamos conversar agora? Não, agora não, eu estou sem tempo. E ele vai embora. Eu falo: infeliz, porque me provocou. Então, se você tiver alguma coisa importante para me falar, me fala na hora, mas não fica avisando que você vai me falar. Uma hora dessa eu vou na sua casa para conversar um assunto importante. Venha hoje mesmo, mas é meia-noite, não tem problema. Eu recebo você à meia-noite, porque eu não vou dormir aquela madrugada toda.
Então, se uma dúvida aparece no coração, o que a gente faz com ela? Trata logo para ficar em paz. Então, se você tem alguma dúvida, está lutando com algum desses conflitos aqui, passando por alguma dor, cadê Jesus? Ele sabe das suas dores. Mas Jesus não responde a minha oração. Ele também está respondendo, e às vezes com silêncio. A justiça domina. Calma, o cálice ainda não se encheu. E ele trata o seu coração duvidoso, dizendo: meu filho, você é firme, você não é um caniço agitado pelo vento, você não é levado pelas circunstâncias, e você não adora a Deus por interesse, você não vem na igreja só para melhorar a sua vida financeira, senão você seria um mercenário, mas você vem à igreja para louvar e glorificar o nome do Senhor, e para tratar das suas dúvidas, e Jesus te trouxe aqui, exatamente para isso, para eliminar dúvidas, e a gente vai eliminando dúvidas juntos, e a gente vai tirando as dúvidas do coração, para caminharmos em paz com o Senhor. Eu quero convidar você, se você quiser, começar uma caminhada com Jesus sem dúvidas, ou talvez você está com dúvida e fala: Senhor, recebe o meu coração duvidoso, porque tudo isso que acontece, que foi falado aí, é para mim. Às vezes eu não entendo as coisas, eu sou muito relutante, eu preciso tomar uma decisão por Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé, mesmo com dúvidas, e vamos orar, para que Deus tire, elimine essas dúvidas. Como eu disse, fique de pé. Você que está com dúvida, eu já estou em pé aqui, porque eu também tenho algumas dúvidas, mas a palavra de Deus vai tirando, vai limpando, vai dissipando essas dúvidas do coração, e o Senhor quer fazer isso com você nesta noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta noite, de ouvirmos a tua palavra, porque a tua palavra esclarece todas as nossas dúvidas. A tua palavra é o antídoto contra a incredulidade. E o nosso problema, Senhor, é que nós temos dificuldade de crer inteiramente no Senhor. E talvez alguns dos meus irmãos que estão aqui nessa noite ainda tenham algumas dificuldades em algumas áreas da vida, porque eles enfrentam lutas, eles passaram por situações difíceis, e eles oraram, mas o Senhor não falou nada, o Senhor não respondeu como eles gostariam, e as dúvidas tomaram conta do coração, e o inimigo da nossa alma aproveitou dessa situação, para nos tirar da presença do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos agora, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, sobre a igreja do Senhor, reunida aqui, para que todas as dúvidas, sejam dissipadas com a tua luz, com a tua força da palavra, para que os meus irmãos continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, entendendo que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, que o Senhor é soberano, que o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas, e que o Senhor sempre faz a tua vontade prevalecer, acima da nossa vontade. Então, Senhor, nós entregamos o nosso coração, do jeito que ele está, talvez cheio de dúvidas, para que o Senhor faça uma obra completa em nós, para a glória do Senhor. Tira as nossas dúvidas, Senhor, dá paz para o nosso coração, dá paz para o coração da tua igreja reunida aqui, e que nós possamos voltar para a nossa casa, sabendo que o Senhor está trabalhando no nosso coração, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dores. Nós te louvamos, Pai, por essa noite tão especial de culto que tivemos aqui, porque a tua palavra começou a tratar das dúvidas do nosso coração, pois João Batista, o maior profeta, teve dúvidas. Que dirá de nós, Senhor? Nós que somos sujeitos a erros, a falhas, algumas vezes também teremos essas dúvidas, e talvez alguns dos meus irmãos que estão aqui, vieram para cá, cheios de dúvidas, mas o Senhor já começa a fazer uma obra nesses corações, trazendo paz, trazendo segurança no Senhor. Continua trabalhando em nós, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é sábio, o Senhor é completo, é perfeito, e continua prevalecendo acima das nossas dúvidas, para a glória e honra do teu nome. Cuida, Pai, da tua igreja, cuida das famílias da tua igreja, do trabalho dos irmãos, das decisões que talvez eles tenham que tomar nesta semana. Cuida, Pai, do coração dos meus irmãos,
Abençoa aqueles irmãos que estão enfermos. Nós oramos especialmente para o nosso irmão Vanderlito, que começa um tratamento de saúde nessa semana. Acalma o coração dele e cuida da sua saúde. E nós entregamos a nossa vida, a nossa semana nas tuas mãos, louvando e engrandecendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco, a Igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Nós agradecemos aquelas pessoas que estão conosco pela primeira vez, e vamos todos na paz do Senhor.